Agora tem um outro destaque internacional de um país que a gente não costuma tratar aqui no dia a dia, um país do sul da Ásia, Bangladesh. Inclusive é uma situação muito difícil por lá. Primeira-ministra Sheikh Hasina renunciou nesta segunda-feira e, segundo as informações, acabou anunciando inclusive o comando das Forças Armadas. Esse anúncio foi amplamente divulgado, inclusive por rede de rádio e televisão. A decisão foi tomada em meio a uma onda de protestos contra o governo, que já deixou 300 mortos. Após renunciar, pedir para sair do governo, Hasina, que estava no poder havia 15 anos e era uma das mulheres mais poderosas da Ásia, deixou o país. Também nesta segunda-feira, milhares de pessoas invadiram a residência oficial da Premier. Pela manhã, a internet chegou a ser bloqueada no país inteiro, após um fim de semana com muitas manifestações massivas e também violentas. Em pronunciamento, o chefe das Forças Armadas anunciou a formação de um novo governo, interino pelo menos, comandado pelos militares. Pronunciamento feito por cadeia de rádio e TV. Eu vou chamar o Luiz Felipe Dávila, que inclusive aqui fora do ar, antes de começar o programa, ele trouxe algumas informações, acompanhou essa movimentação em Bangladesh, né, Dávila? O que a gente precisa considerar, sempre falamos aqui, claro, Europa, Estados Unidos, a questão que envolve Israel, Rússia, Ucrânia, enfim, também os nossos vizinhos aqui na América do Sul, América Latina. Bangladesh, por qual razão essa situação, esse colapso, manifestações violentas, 300 mortos e a Premier fugindo do país, algo inédito, né? Uma Premier que já está há 20 anos com essa mão forte governando o Bangladesh e hoje pegou o helicóptero, caiu fora, foi embora para a Índia quando o caldo entornou. Agora, é importante fazer um paralelismo entre o que aconteceu em Bangladesh e o que está acontecendo na Venezuela. Povo na rua, descontentamento com o governo, e aí o que aconteceu? Em um momento ali, as Forças Armadas e a polícia deixou os manifestantes entrarem e invadir no Palácio Presidencial. E aí foi a virada, quando ela viu que ela estava acuada, perdendo o apoio de parte da polícia e das Forças Armadas, e aí ela resolveu esta fuga cinematográfica de helicóptero para a Índia. Agora, ao contrário de Maduro, a China fez o seu país crescer, a economia crescia 6-7%. E aí, de novo, a comunidade internacional, sempre tolerante, falou, olha, tudo bem, ela é ditadora, a economia está crescendo, ela prende opositores, mas ela é uma peça central nessa geopolítica que tem Índia de um lado, China, Rússia e tal. Ela faz meio um jogo do meio de campo ali. Então é melhor ter ela do que não ter nada. Aí todo mundo passou pano para essa ditadura de 20 anos em Bangladesh. E agora desmoronou, porque essa história de revolta popular com dissidência nas Forças Armadas e nas forças policiais fizeram o governo ditatorial cair. E agora ficam aquelas perguntas importantes. É possível que este novo governo militar que assumiu interinamente o poder vai reconstruir a democracia ou nós vamos ter uma verdadeira guerra civil dos apoiadores da ex-primeira-ministra Hasina e agora dos membros do novo governo? O que vai acontecer com Índia, China, Rússia, Estados Unidos apoiando esse jogo? Que lado? Quem é, na verdade, aquele que tem capacidade de reorganizar o país e fazer com que a liberdade e a democracia volte a reinar num país que foi governado com a mão de ferro de Hasina durante 20 anos. São as questões que nós vamos ter respostas nas próximas semanas. Um país que fica no sul da Ásia, mais de 170 milhões de habitantes, regiões muito pobres, inclusive a produção separou algumas imagens dessas manifestações violentas, a atuação das forças policiais, muitas regiões do país em colapso, também o número de mortos surpreende, mais de 300 mortos até aqui. Mas, Mota, eu passei primeiro para o Dávila, que eu achei importante que ele fizesse essa introdução e também esse paralelo com a Venezuela, incitando justamente essa reflexão sobre o papel das Forças Armadas e uma possível dissidência de um grupo das Forças Armadas que acabe pressionando para a formação de um novo governo. Foi isso que aconteceu em Bangladesh, pelo menos até aqui, um governo interino assumiu o comando do país, Mota.
É interessante a gente pensar fazer essa reflexão que o Dávila provocou aí, né? Duas regiões tão distantes do planeta com problemas muito semelhantes. É o desafio desse modelo político chamado democracia, que já foi definido como um modelo imperfeito, mas é o melhor, é o menos ruim de todos os outros. Mas ele envolve um equilíbrio, uma busca permanente de equilíbrio. E isso traz uma outra discussão, Caniato, que inclusive a gente vai ter num dos próximos episódios do Conexão Mota, sobre a democracia pelo mundo. Existem regiões como essa região aí de Bangladesh e Paquistão, regiões da Ásia, onde se discute se o modelo da democracia é um modelo adequado para essas regiões, porque são regiões que tendem sempre a buscar regimes de força, né? Sempre tendem a buscar um líder forte que comande com mão de ferro. Isso não é um único episódio. Salvo engano, Bangladesh, desde que se tornou independente, em 1971, vem sofrendo uma sequência de golpes, de mudanças violentas de poder. Então, isso precisa fazer com que a gente faça uma reflexão sobre o que está acontecendo, sobre os elementos que tornam um regime democrático bem-sucedido, o que é preciso para que ele funcione como deveria funcionar. Bom, já que você mencionou o Conexão Mota, amanhã teremos estreia, né, Mota? Uma novidade na programação da Jovem Pan News, 10 da noite, coladinho com o JJP, Jornal Jovem Pan. Conta para o nosso público o que eles vão esperar para esse programa no dia de amanhã, na estreia, hein, Mota? Conta para gente, rapidinho. Amanhã é espetacular. Amanhã vocês vão assistir uma conversa que eu tive com o secretário de Segurança de São Paulo, Derrite, e com o João Henrique Martins, que é uma das pessoas que mais entende de verdade sobre estatísticas, sobre a realidade da segurança pública do Brasil. E a gente aproveita para, embora o programa seja Conexão Mota, a gente aproveitou para botar muitos pingos nos is lá. Eu acho que vocês vão gostar. Que legal, muito bom. Então, todos convidados, estreia na programação da Jovem Pan News amanhã, 6 de agosto, Conexão Mota, às 10 horas da noite. E tem segurança pública, economia, política, tem muita coisa legal, vale a pena. Agora a gente retoma as discussões e as análises sobre esses protestos que levaram a primeira-ministra de Bangladesh a fugir do país. Um caos, um colapso em grande parte de Bangladesh, muitas manifestações violentas, inclusive, mais de 300 mortos. Delegado Palumbo, as imagens, claro, são muito fortes, que chegam das agências internacionais. É uma situação diferente dos protestos que a gente está acostumado a acompanhar no Brasil, por exemplo. Agora, essa análise para abrir a discussão feita pelo Luiz Felipe Dávila me parece fundamental, justamente sobre o papel das Forças Armadas em um momento de crise de um país. Intervenção das Forças Armadas na saída dessa primeira-ministra que comandava o país há mais de uma década e meia e a formação de um novo governo. É possível fazer um paralelo e até uma projeção sobre o que pode acontecer na Venezuela, delegado? Eu espero que o Maduro faça a mesma coisa que a primeira-ministra fez, pegue o seu cavalo e vá embora da Venezuela. Mas 300 mortos é muita coisa. É uma crise atrás da outra. Lá o serviço de internet móvel foi cortado, Facebook, aplicativos idem, ficaram fora do ar. E domingo é um dia útil lá, salvo engano, e as lojas não abriram. Tamanha a confusão e a crise que está instalada neste lugar. O que a gente tem que levar em consideração é que isso só foi possível porque houve dissidência aí das Forças Armadas que resolveram deportar essa primeira-ministra. Praticamente foi isso que aconteceu, né? Esperamos que lá na Venezuela não aconteça o que aconteceu aí, mais de 300 mortes. Já estamos em 20, né? E a cada dia que esse ditador fica no poder, mais mortes, mais prisões ilegais vão acontecer a todo instante. É isso, primeira-ministra de Bangladesh renunciando, foge do país após muitos protestos, pelo menos 300 mortos, informação divulgada em cadeia de rádio e televisão pelas Forças Armadas, que inclusive já está no processo de
formação de um novo governo com militares e, em um primeiro momento, um governo interino. Quer fechar, Dávila, só para a gente, pelo menos, deixar um ponto e vírgula nesse assunto? Daqui a pouco, qualquer novidade, a gente traz aqui os Pingos nos Is, por favor. Olha, acho que uma curiosidade de Bangladesh, que talvez o nosso público conheça. Bangladesh tem uma população mais ou menos de 175 milhões de habitantes e numa área que é mais ou menos o dobro do tamanho de Pernambuco. Então, você imagina o que é... Altíssima densidade demográfica. Altíssima densidade demográfica. E lá começou o tal do microcrédito, com o Yunus, o Mohamed Yunus, foi o primeiro sujeito a fazer esse banco do microcrédito. Então ele é uma autoridade local ali e tal. Então o importante agora é reunir essa sociedade civil organizada, evidentemente tirar os líderes da oposição da cadeia, para começar a ter um governo de concertação, sentar com os militares, para poder criar um novo pacto em torno de que Bangladesh vão querer a população e esses detentores do poder para passar por esse período após 20 anos da ditadura de Hassina. Então é importante envolver a sociedade civil, as Forças Armadas, os empresários e as figuras notáveis do país para que possa discutir de uma forma legítima o futuro da nação.